E aí, galerinha do Raio-Ki, tudo bem? Vamos para um vídeo novo no nosso canal, tá? Esse vídeo, ele é uma continuação, mais ou menos, do nosso último vídeo que falava de soma de potências, né, dos n primeiros números inteiros positivos, tá? Mas antes da gente começar a matemática desse vídeo, tá? Eu vou pedir que você dê um like caso goste do vídeo. Se ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal, tá? E lembra de ativar o sininho das notificações, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, tá? Você vai ser avisado desse vídeo. Bom, antes da gente começar a falar das somas de potências, eu vou revisar um assunto que deve ser conhecido pela grande maioria das pessoas que seguem o canal, né? As progressões aritméticas, né? A progressão aritmética nada mais é do que uma sequência numérica em que a diferença de dois termos consecutivos é uma constante, né? Então aqui eu já coloquei a definição, né? A gente está dizendo que a diferença de dois termos consecutivos é uma constante e essa constante é chamada de razão da progressão, né? Bom, vou precisar também de alguns outros resultados relacionados a progressões aritméticas. Bom, aqui, se você olhar, cada termo da sequência está dependendo do termo imediatamente anterior para ser encontrado. Isso, de certa forma, é ruim, tá? O que eu quero é determinar um termo em função do primeiro termo da sequência, da razão da sequência e da posição em que o termo se encontra na sequência, tá? Para isso eu tenho a chamada fórmula do termo geral, que diz que o AN, ou seja, o termo da posição N, né, é igual ao primeiro mais N menos uma vezes a razão. Além disso, a gente pode gerar uma fórmula para a soma dos N primeiros termos dessa progressão. O SN, que é a nossa soma dos N primeiros termos, vai ser o A1 mais o AN, parênteses, né, vezes N sobre 2, ou seja, você soma o primeiro termo da sequência com o último termo, né, multiplica tudo isso aí pela quantidade de termos somados e divide por 2, certo? Agora, eu vou definir um operador chamado de operador diferença, tá? Por que eu vou definir isso aí? Porque eu vou falar de progressões aritméticas de ordem superior, certo? E para isso eu vou precisar desse operador, que é o operador diferença. Então, o operador diferença é o seguinte, a gente vai representar pela letra grega delta maiúscula, né? E eu digo o seguinte, dado uma sequência AN, eu digo que o delta AN nada mais é do que a diferença, né, entre o AN mais 1 e o AN. Então, se você olhar, né, se você, por exemplo, aplicar o operador diferença a uma progressão aritmética simples, os termos encontrados vão ser todos iguais, né? Porque essa diferença aqui nada mais é do que a razão de uma progressão aritmética, certo? Então, vamos continuar na próxima lousa. Então, agora nessa próxima lousa, né, a gente vai conhecer as progressões aritméticas de ordem superior, tá? Para que a gente, em seguida, veja um teorema sensacional que vai nos ajudar a calcular somas de potências dos n primeiros números naturais positivos, tá? Então vamos lá. Qual é a definição de uma progressão aritmética de ordem superior? Primeiro eu vou definir uma de segunda ordem, né? Porque aí, quando a gente define a de segunda ordem, já fica a ideia para o caso mais geral. Então, uma progressão aritmética de segunda ordem é uma sequência N em que, quando você aplica o operador diferença, né, ou seja, a sequência delta N, da diferença dos termos consecutivos, tá? Isso aqui vai ser uma sequência conhecida como progressão aritmética, ou seja, quando uma PA de segunda ordem é aquela sequência em que, na hora que você aplica o operador diferença, você gera uma progressão aritmética simples, uma progressão aritmética tradicional. Bom, vamos ver isso num exemplo, né? Tá aqui. Eu afirmo que essa sequência aqui é uma progressão aritmética de segunda ordem. Por quê? Os termos são, o primeiro termo é o 1, o segundo termo é o 3, o terceiro termo é o 6, né? Aí se você olhar, isso aqui não é uma progressão aritmética simples, porque a diferença aqui dá 2, a diferença aqui dá 3, a diferença aqui dá 4. Só que olha que interessante, a diferença deu 2, a diferença deu 3, a diferença deu 4, aqui 5, aqui 6, ou seja, isso é uma progressão aritmética de segunda ordem
Porque na hora que você gera a sequência aplicando o operador diferença, né, essa sequência é uma progressão aritmética simples. Então, eu acho que agora fica a ideia para um caso mais geral. Então, de uma maneira mais geral, né, eu falo que uma progressão aritmética vai ser de ordem k maior do que 2, se na hora que você aplica o operador diferença, a nova sequência gerada vai ser uma progressão aritmética de ordem k menos 1, tá? Então, na próxima lousa, a gente vai ver um teorema muito legal relacionado a isso aqui e logo depois a gente vai fazer um exemplo interessante, beleza? Vamos lá. Então, antes da gente ver o teorema prometido, tá? Um resultadozinho interessante, tá? Imagine que eu tenho uma progressão aritmética de ordem k. Eu vou fazer a seguinte afirmação, eu vou gerar uma nova sequência. Eu vou somar os n primeiros termos dessa progressão aritmética de ordem k. Então eu gerei uma sequência chamada de sequência Sn. A afirmação é, essa nova sequência, a sequência Sn, tá? Ela vai ser uma progressão aritmética de ordem k mais 1. A justificativa é, aplica o operador diferença à sequência Sn, né? Vai ser Sn mais 1 menos Sn. Bom, se você fizer a continha, você descobre que dá a n mais 1. E a sequência AN é uma progressão aritmética de ordem k. Portanto, a sequência Sn vai ser uma progressão aritmética de ordem k mais 1. Mas aí, o teorema lindo, né? O teorema lindo diz o seguinte, que a n vai ser uma progressão aritmética de ordem k se somente se a n for um polinômio em n de grau k. Esse teorema é muito forte, tá? E a gente já vai usá-lo. Mas antes, vamos começar aqui um primeiro exemplo, né? Eu afirmo que essa sequência, a sequência dos quadrados, né? Ela é uma progressão aritmética de ordem 2. Bom, vamos ver. A sequência AN é, bom, 1 ao quadrado vai ser o primeiro termo, 2 ao quadrado, o segundo termo, né? Então 1, 4, 9, 16, 25. Vamos gerar a sequência ΔN, ou seja, vamos aplicar o operador de diferença. 4 menos 1, 3. 9 menos 4 dá 5. 16 menos 9 dá 7. 25 menos 16 dá 9. Tá, mas se você quiser fazer a conta de uma maneira geral, ΔN, né, vai ser n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado, que é 2n mais 1. Isso é, de fato, a característica de uma progressão aritmética simples, tá? E agora, Cícero, cadê a soma, tá, de potências? Bom, vai ser na próxima lousa, beleza? Aguenta aí. E aí? Vamos nós? Seguinte, né? Nosso próximo exemplo, meu desejo é calcular essa soma. A gente já fez isso no vídeo passado, lembram? Pois é, inclusive vocês já devem até saber qual que é o resultado. Mas no exemplo anterior, que estava na lousa anterior, a gente viu que a sequência AN igual a n ao quadrado era uma progressão aritmética de ordem 2, não é? Então, pela afirmação que a gente teve na lousa anterior também, a sequência Sn, que é a sequência gerada pela soma dos n primeiros termos dessa sequência, ela vai ser uma progressão aritmética de ordem 3, não é? E agora a gente vai usar o teorema, não é? Porque, peraí, ó, usando o teorema apresentado, se Sn é uma progressão aritmética de ordem 3, então ela vai ser um polinômio em n de grau 3. Portanto, eu posso escrever a sequência Sn assim, tá? E aí, para encontrar os coeficientes desse polinômio, basta eu gerar os 4 primeiros termos da sequência. O S1 é 1, o S2 é 5, o S3 é 14 e o S4 é 30. E aí a gente joga essas informações em um sistema linear. Bom, a gente vai ter que resolver esse sistema linear e resolvendo esse sistema linear, a gente chega na fórmula que a gente já viu no vídeo passado, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Eu realmente acho que essa ideia é uma ideia bastante valiosa e bastante útil, tá? Então, se gostou do vídeo, curte o vídeo. Se ainda não se inscreveu, agora é hora de se inscrever. Claro, ativa o sininho das notificações para que você seja lembrado quando tiver um novo vídeo, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.